Olá, bem-vindos e bem-vindas! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante pelo mundo da metodologia de pesquisa. Eu sei o que pode parecer, mas se preparem, porque isso aqui é uma verdadeira aventura. É uma busca que transforma simples dados em descobertas, nossa, incríveis. Tá, vamos ser sinceros. Quando a gente ouve as palavras metodologia de pesquisa, muita gente já torce o nariz, né? Talvez venha à mente aquelas aulas meio arrastadas. É uma reação super comum. Mas é exatamente essa ideia que a gente vai desafiar hoje. E se em vez de ser só um monte de regra, a metodologia fosse tipo um óculos novo para enxergar o mundo? Uma lente que deixa a gente mais curioso, que faz a gente perguntar mais e, o mais legal de tudo, que celebra a criatividade. Pesquisa, no fundo, é isso, uma nova maneira de olhar para as coisas. Bom, vamos mergulhar nisso. Antes de qualquer técnica, de qualquer método, a pesquisa começa aqui, na cabeça. É uma mentalidade, um jeito de ser. Não é só seguir um passo a passo, mas sim cultivar qualidades bem humanas para poder começar essa jornada. E olha só que interessante. Curiosidade para perguntar, criatividade para ir além, disciplina para não desistir. Mas reparem que tem também empatia, humildade, sensibilidade. São qualidades que lembram a gente que pesquisar é, na essência, um esforço humano para entender o mundo e as pessoas que vivem nele. E como toda jornada humana, a pesquisa tem suas fases, que dá até para comparar com um relacionamento. Sabe como é? Começa com a paquera, aquela exploração inicial, a descoberta. Aí evolui para o namoro, que é quando o projeto ganha corpo e o compromisso aumenta. O casamento é aquela fase de dedicação total para resolver os problemas. E no final, a separação, aquele momento super importante de dar um passo para trás e analisar tudo com um olhar bem crítico. Agora a gente entra num debate que, olha, é histórico e moldou as ciências sociais. Não é questão de escolher um lado, mas de entender que existem dois grandes caminhos para a gente chegar no conhecimento, o quantitativo e o qualitativo. São, na verdade, duas filosofias sobre como a gente pode conhecer a realidade. De um lado, tem a pesquisa quantitativa. O foco dela é em números, em escala, em buscar padrões e regras gerais. A força dela está em poder generalizar as descobertas. Do outro lado, a qualitativa. Aqui o papo é outro. É ir fundo, é buscar o porquê, entender de perto um fenômeno e reconhecer que a subjetividade do pesquisador faz parte do jogo. Essa tradição quantitativa tem uma raiz muito forte no positivismo, uma linha de pensamento que teve como grande nome o Auguste Comte. A ideia principal era que a sociedade podia e devia ser estudada com a mesma objetividade da física ou da biologia. O objetivo? Achar leis universais que comandam a sociedade, tratando os fatos sociais como se fossem coisas que a gente pode medir e contar. Só que nem todo mundo concordava com essa ideia. E é aí que entra uma figura-chave que pensou num caminho diferente. O sociólogo alemão Max Weber. Para ele, estudar gente não é a mesma coisa que estudar pedras ou planetas. Para o Weber, o ponto central é o significado que as pessoas dão para o que elas fazem. As ciências sociais não deviam só observar o que as pessoas fazem, mas se preocupar em compreender o motivo por trás. Isso significa ir atrás dos valores, das crenças, das motivações. Não adianta só contar quantas vezes uma coisa acontece. É preciso interpretar o sentido daquilo. E para isso, era preciso uma metodologia própria, um novo jeito de pesquisar, que valorizasse a profundidade e não só a quantidade. E esse novo caminho leva a gente direto para a aventura que é a pesquisa de campo. É aqui que a teoria dá de cara com a vida real. Não é só coletar dados, não. É mergulhar de cabeça, é uma experiência vivida para entender o universo por dentro. E o coração da pesquisa de campo é a tal da observação participante. A ideia, que ficou famosa com antropólogos como o Malinowski, é bem radical. Para entender de verdade, o pesquisador tem que mergulhar. É ir morar junto, falar a língua, sentir o dia a dia do lugar, para sacar a lógica daquela cultura por dentro. E essa frase do Franz Boas resume perfeitamente a filosofia por trás disso tudo. Nenhum fato, nenhum costume existe solto no ar. Para entender, tem que mergulhar no contexto. Isso mostra, de um jeito brilhante, a necessidade de uma análise profunda, sabe? Sem julgamentos apressados. Então, de um lado a gente tem a visão panorâmica dos números e do outro, a visão profunda do mergulho no campo. E aí, será que eles são inimigos? Que nada! A mágica de verdade acontece quando esses dois caminhos se cruzam. Vamos ver como juntar os dados cria uma imagem muito mais rica e completa. O nosso primeiro exemplo vem de um estudo da Nelma Aguiar sobre a produção de milho lá no Ceará.
Ela não ficou só no escritório, não. Ela foi para campo, observou os trabalhadores, entendeu o dia a dia deles, o que a gente chama de abordagem qualitativa. E aqui está o pulo do gato. A observação de perto mostrou como os trabalhadores sentiam e pensavam sobre o trabalho deles. Mas depois, a Aguiar aplicou questionários, que é a parte quantitativa. Isso permitiu que ela medisse e generalizasse o que descobriu. Ou seja, um método deu a profundidade e o outro deu a escala. Juntos, eles deram a visão completa. Agora, se liga nesse segundo exemplo que é muito poderoso. A Miriam Goldenberg estava pesquisando sobre amantes de homens casados, usando entrevistas, bem no estilo qualitativo. Mas aí, ela se deparou com este dado aqui, do censo de 1980. Olha essa diferença. 76% dos homens com mais de 65 anos eram casados. Entre as mulheres, apenas 32%. E o que esse gráfico simples faz? Ele muda completamente a conversa. De repente, a questão de ser amante deixou de ser só uma escolha de personalidade. Os números mostraram um contexto social muito maior, um desequilíbrio que limitava as possibilidades para as mulheres. A escolha individual existe, claro, mas ela acontece dentro de um campo de possibilidades que, em grande parte, é desenhado por esses números. Bom, a gente já viu a mentalidade, as fases, os caminhos e o poder de juntar tudo. Para fechar a nossa jornada, vamos falar um pouco das ferramentas práticas, sabe? O equipamento que todo pesquisador precisa ter na mochila para organizar essa aventura toda. Fichamentos e resumos essenciais para não se perder no mar de leituras. O diário de bordo, que é fundamental para registrar as ideias ali, no calor do momento quando se está em campo. E, claro, as tecnologias, que hoje abrem um universo de dados, mas que exigem da gente o cuidado de sempre checar e filtrar fontes confiáveis. São as ferramentas que botam ordem no caos criativo da descoberta. E, para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Depois de tudo que a gente viu, da disciplina dos números, a sensibilidade da observação, da estrutura dos métodos, a criatividade na hora de interpretar, a pesquisa é uma ciência, uma arte ou uma conversa? Talvez a resposta seja que ela é um pouco de tudo isso. E é aí que está a beleza da jornada. Obrigado por embarcarem nessa com a gente.